Olá, boa tarde a todos. Aqui, já estou vendo vocês, ótimo. Olá, olá, prazer em conhecer vocês. Eu queria dizer que eu estou muito emocionada, na verdade, de estar participando como uma mediadora de um assunto, um tema, assim, a minha área é comunicação, mais especificamente estratégias de comunicação, design thinking, né, inovação, e, e essa área, que é uma área que a minha amiga Roseli Tardelli abraçou há muitos anos, eu acompanho esse trabalho dela, essa luta dela, desde lá atrás, né, acompanhei, vi toda a passagem do Sérgio, do irmão, né, o Sérgio Tardelli, né, de toda a situação que a gente vivia naquela época, nos anos 80, né, numa época em que, na verdade, o HIV/AIDS era uma peste, né? As pessoas viam como uma peste, todo mundo tinha um medo danado, e isso alterou o comportamento de várias gerações daí em diante. E acompanhei como jornalista, acompanhei como amiga, e tenho um orgulho muito grande do trabalho que ela realiza e do trabalho da Agência AIDS, um trabalho fundamental, porque informar, trazer informação é uma forma da gente educar, é uma forma da gente transformar. E eu acho que a gente precisa disso, em todas as áreas, em todos os níveis, né? Não só na saúde, mas também na nossa forma de lidar humanamente, né? Na forma da gente lidar com o ser humano. E eu acho que a gente está podendo até, vou falar aqui uma coisa meio polêmica, mas eu acho que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar uma outra epidemia, que é a Covid-19, para ter realmente presente, né, o que significa ter esse olhar humano, né, ter esse olhar em que não há discriminação, em que você pode realmente lidar com o ser humano na sua vulnerabilidade e transformar, questionar as prioridades, né? Então, eu estou aqui com três pessoas fantásticas. Assim, eu tenho amigos em comum, né? Além da Roseli Tardelli, o Mauro Scherter, que é um epidemiologista também, e que fala muito assim de vocês também. Então, eu sei um pouco por alto do que vocês fazem. Então, eu queria começar apresentando, agradecer a todos que estão aqui acompanhando esse webinário que celebra esses 19 anos do trabalho da Agência AIDS, né, do trabalho incansável de trazer essa informação. E a gente vai falar um pouco sobre gestão pública e comunicação e como informar melhor e chegar às populações vulneráveis ao HIV. E eu tenho aqui, então, comigo o Dr. Gerson Pereira, diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. Obrigada pela sua presença. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Piauí, se especializou em Saúde Pública pelo Centro Universitário de Brasília e em Epidemiologia pela Fundação Oswaldo Cruz. Tem mestrado também em Epidemiologia pela Universidade Federal de São Paulo e doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília. Tem 35 anos de carreira no serviço público e já ocupou diversas funções no Ministério da Saúde, dentre elas a de coordenador nacional do Programa de Controle da Hanseníase e de diretor substituto do antigo Departamento de AIDS e Hepatites Virais. Também aqui com a gente a doutora Maria Clara Giana, coordenadora adjunta do Programa Estadual DST-AIDS de São Paulo, médica sanitarista, formada pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, foi diretora da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Programa Estadual DST-AIDS São Paulo, entre 89 e 94, e coordenadora do Programa Estadual DST-AIDS São Paulo, entre 94 e 95, e coordenadora adjunta do Programa Estadual DST-AIDS também, entre 95 e 2004. De 2005 a 2017, foi coordenadora do Programa Estadual DST-AIDS na Secretaria do Estado da Saúde, e até o momento ela é coordenadora adjunta do Programa Estadual DST-AIDS São Paulo. Você é sempre coordenadora do Programa Estadual DST-AIDS. Isso a gente já fixou aqui. E boas-vindas também a Alexandre Grangeiro, pesquisador, né? Possui graduação em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica, é especialista em saúde pública, tem experiência na área de saúde coletiva, atuando principalmente nos temas de política de saúde,
organização de serviços de saúde, política de DST e AIDS, propriedade intelectual e acesso a medicamentos. Começou a trabalhar nos anos 80 com hanseníase, atuou no Disque AIDS, do Programa Estadual DST-AIDS do Ministério da Saúde, e também foi diretor do Programa Nacional de DST-AIDS. Atualmente é pesquisador da Universidade de São Paulo. Bom, eu queria primeiro pedir desculpas pelas gafes que eu vou cometer aqui, certo? Porque eu venho de uma outra área. Mas eu vou trazer aqui a minha curiosidade e espero que as pessoas que estejam aqui com a gente nesse webinário me perdoem pela ignorância do tema, mas eu queria muito falar. Eu acho assim que a gente está num momento em que a gente está convivendo com a Covid-19 ainda, e a gente está vendo aí que outras doenças, outras epidemias podem surgir, e, de uma certa forma, vocês acham que o fato da gente ter hoje um tratamento mais eficaz, que permite uma qualidade de vida, né, até uma não fatalidade pela doença, isso torna a doença mais crônica, mas também ela faz com que a gente pense ou considere o HIV/AIDS como uma epidemia do século passado e que a gente deixe de lidar com isso da forma como a gente deveria, com campanhas esclarecedoras e levando informação. Eu queria que vocês começassem. Vamos começar com o Dr. Gerson. Boa tarde a todos. Eu queria saudar a minha querida Maria Clara. Queria saudar o Alexandre. Eu não sabia que você já trabalhou com hanseníase no passado, Alexandre. Bom saber, tá vendo? Essas informações são importantes, porque você sabe que hanseníase é a minha paixão, né? Eu sou hansenólogo, dermatologista, hansenólogo, né? E queria, em segundo lugar, parabenizar a Roseli, né? Pela essa fantástica agência AIDS, né? Que traz informações importantes. Mas, assim, eu acho o seguinte, assim, eu só queria também fazer um reparo, né? Na realidade, não são 35 anos de ministério, né? Hoje eu já completo 38 anos de Ministério da Saúde, né? São 38 anos. Eu entrei aqui com 17 anos, eu sempre digo, né, que eu vi nascer a Constituição de 1988, já que eu entrei aqui em 1984, vi nascer o SUS e vi nascer o programa de hanseníase, vi nascer o programa de AIDS, né? Mas, assim, quando a gente fala dessas epidemias, né, eu já digo hoje que a AIDS é uma endemia, né? A gente chama epidemia de uma forma errada, né? Porque hoje ela é uma endemia, ela foi epidemia lá quando eu comecei, né? Eu me lembro que na época, né, quando o ministro da Saúde era o Dr. Carlos Santana e a secretária de Vigilância era a doutora Fabiola, a gente começou a ter 3 casos de AIDS. Ali sim era uma epidemia, a gente não tinha nenhum caso com aparecido 3. É importante a gente dizer, né? E você citou bem, né, que assim, a gente agora com a epidemia de Covid, né, com a pandemia de Covid, e agora a gente já tem mais 2 aí, né? A gente tem essa hepatite de causa esclarecer, agora já tem a varicela dos macacos. Então, assim, essas epidemias elas vão aparecer, e vão aparecer, e vão aparecer, e a gente vai ter que ser resiliente, competente, né, para buscar todas as questões relacionadas à vigilância, todas as questões relacionadas ao tratamento, à prevenção e ao seu diagnóstico. Mas a AIDS, né, para mim, eu vejo sempre, né, que para mim ela não é uma coisa do século passado, ela é uma doença que ela vai permanecer até que a gente possa descobrir vacinas, né, que possam ser eficazes, né, para a sua prevenção. E também eu sempre digo, né, que quando eu cheguei no Ministério da Saúde em 1984, nós não tínhamos tratamento para hanseníase, né? E a gente implantou o tratamento da hanseníase, que é o tratamento que tem até hoje que cura. E eu digo sempre, né, que eu vou viver para ver a gente ter medicamentos para curar a AIDS. Mas, assim, é uma doença, e essas epidemias a gente tem que sempre estar alerta. A gente não pode dizer que são doenças passadas. Elas existem e elas podem recrudescer a qualquer momento se nós não estivermos vigilantes e alertas para a sua prevenção, para o seu diagnóstico o mais precoce possível e o seu tratamento, e principalmente privilegiando aquelas populações mais vulneráveis e aquelas populações que têm mais risco do adoecimento. Eu vou pedir para todos falarem um pouquinho dessa minha provocação de ser uma
endemia agora, né, do século passado, mas foi uma pandemia, digamos. E aí depois eu faço uma outra rodada de perguntas, que eu queria depois perguntar uma coisa para o doutor Gerson no gancho do que ele falou, mas, Maria Clara, se você quiser. Então, Mãe, que prazer estar hoje junto com todos. Espero que vocês estejam me ouvindo. Tá tudo bem? Então Tudo tá. bem. Então, assim, eu queria dizer, primeiro, parabéns à Agência de Notícias da AIDS, parabéns, Roseli, por esse trabalho tão importante que a Agência de Notícias da AIDS tem desenvolvido aí nestes 19 anos. A Agência de Notícias da AIDS é uma grande parceira nossa aqui, do Centro de Referência e Treinamento da ST-AIDS, da coordenação do Programa Estadual de ST-AIDS. A gente tem várias estratégias conjuntas, a gente tem trabalhado ao longo desses 19 anos de uma forma muito próxima, né? Levando e pedindo, né? E trabalhando com a agência de notícias no sentido de divulgar as informações específicas aí, a questão das nossas populações mais vulneráveis ao HIV, à AIDS no estado e no país. Então, parabéns, Agência de Notícias da AIDS. Muito obrigada por esse trabalho tão importante em prol dos direitos humanos, levando as informações e por essa proximidade tão grande, né? Passa um filme aqui. Eu vou me estender um pouquinho aqui nesse começo, porque eu tenho que falar desde das estratégias que a gente tem desenvolvido, até o camarote solidário, até momentos de tanta felicidade e momentos também que a gente pôde estar junto em momentos em que a gente teve perdas de pessoas tão importantes. Então, parabéns, Agência de Notícias da AIDS. Graça, a gente tem muito que falar ainda a respeito do HIV, da transmissão, das estratégias de prevenção, do cuidado, né? Eu sinto que a gente teve aí nesse momento, né, nesses 2 últimos anos, um menor número, né? A gente percebeu que a gente teve as informações relativas à AIDS e sendo muito pouco colocadas pela imprensa. Isso pode trazer um grande prejuízo para as nossas estratégias, né? Então, se a gente tem falado menos sobre isso, né? Sobre prevenção, sobre a questão do cuidado, sobre as estratégias de prevenção hoje disponíveis, né? Eu tenho muito receio disso, né? Então, no primeiro momento aqui no estado, a gente percebeu que a gente realizou um menor número de testes para a detecção da infecção, a gente teve uma queda na profilaxia pré-exposição, que logo a gente já tem retomado isso, né? A gente já consegue ver que isso já foi retomado, mas isso tem impacto, né? Nós não podemos deixar de falar sobre a questão da adesão, a importância de se tomar os medicamentos antirretrovirais, a estar na mídia, as campanhas, né, e falar de prevenção. Muitas vezes ter campanhas relativas, elas são importantes porque elas são mobilizadoras também. Então, a gente fica preocupado, eu fico preocupada, sim, com esses últimos anos e com a dificuldade que a gente tem tido de levar as informações através da grande mídia. Grangeiro, se você quiser colocar aí como é que você vê essa questão, se a gente realmente está... A gente vê isso que a Maria Clara falou, eu vou tratar vocês todos direto pelo nome. Me perdoem se eu não vou ser tão formal, mas eu acho que assim, eu gosto de conversar com as pessoas. Então, mas para isso, né? Exato. Eu acho que essa questão que você colocou, né, da gente ver menos notícias na mídia, né, como a comunicação ela tem sido muito tem focado muito naquilo que dá audiência, digamos assim, né? Então ela vai naquilo que é mais evidente ali naquele momento e logo em seguida a gente esquece. Então a gente está vivendo um processo eu digo que é uma banalização e também uma superficialidade, né, nas coisas. Então, você sente isso também, você como pesquisador da área, você vê isso, quer dizer, a gente está tendo menos informação, menos comunicação feita a respeito da HIV/AIDS, porque está sendo considerado uma coisa do século passado, como se a gente já tivesse uma cura? Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde, Graça, Clara, Gerson. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando esse evento de 19 anos da agência.
É uma honra, né, estar aqui dividindo esta mesa com vocês. Clara e Gerson são pessoas com quem, em diferentes momentos da minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de dividir processos de trabalho, experiências, enfim. Clara, a gente já se conhece há mais de 30 anos e para além das questões profissionais, há um carinho, um afeto muito grande, né? Então, de fato, é um prazer estar aqui com vocês e com todos que estão nos ouvindo, né? E eu, como Gerson e Clara, também eu gostaria de... Eu acho que eu nem gostaria de parabenizar a Agência Artes, mas talvez eu gostaria de agradecer efetivamente a cada pessoa, né, que construiu ao longo desses 19 anos a Agência Artes, e claro, a Cozeli em especial, né? E quando eu falo agradecer, é porque eu acho que a Agência Artes ela não só constituiu, né, no principal veículo aí de difusão, de disseminação da informação sobre HIV/AIDS para um público leigo, mas também para um público especializado. Eu conheço várias pessoas que dizem que ao acordar a primeira coisa que faz é entrar na Agência AIDS para de fato ver o que está acontecendo com o tema e o que vai pautar o dia, o que vai orientar a semana, etc. E tal. Eu acho que tem um trabalho, de fato, de construir, né, ao longo desse tempo, uma resposta com cada vez mais com envolvimento. Mas eu até estava falando em agradecer, né, porque eu acho que a Agência AIDS também, do ponto de vista de comunicação, nos ensina efetivamente o que é escolher o lado e o que é escolher um lado certo, né? Eu acho que a Agência AIDS soube escolher o lado de dar a voz àquelas pessoas que estão mais afetadas pela epidemia de HIV, né? E dar a voz, na realidade, não é ser imparcial, né? Mas, na realidade, é conseguir transcender o que é viver com HIV/AIDS, o que significa cada uma das notícias, do ponto de vista de político, do ponto de vista de um novo conhecimento, o que significa incorporar no dia a dia. Então, acho que isso já diz muito sobre o próprio tema dessa mesa, tá? Então, de fato, agradecer muito aí a Roseli. E eu, um pouco entrando aí na sua provocação, né? Eu diria, veja, claro, um evento como a pandemia de Covid, ela nunca vai passar incólume e a gente nunca pode desprezar do ponto de vista de quais mudanças que ela vai provocar ao longo do tempo, né, mesmo após cessar dessa fase mais aguda que a gente viveu aí durante 2 anos, né? E eu acho, de fato, que ela vai marcar um período, né, entre aquilo que, de fato, a gente pode chamar entre o passado e um novo futuro e novos arranjos, né? Então, eu te responderia o seguinte: se a Covid vai jogar o HIV para o passado, depende de como nós vamos tratar do HIV no futuro. O que eu quero dizer, se nós conseguimos dialogar efetivamente com o que vem pela frente, com as mudanças que estão vindo a partir da pandemia de Covid, o HIV vai ser uma doença onde a sociedade conseguirá reconhecer a sua importância e reconhecer a forma de lidar. E eu não digo isso de uma forma meio assim fortuita, né? Eu digo porque nós estamos numa profunda mudança, de fato, da sociedade, e especialmente do ponto de vista que nos diz respeito, nós estamos numa profunda mudança como as pessoas se relacionam, como as pessoas estabelecem relações, né, os seus arcanjos afetivos, como elas enxergam as suas identidades de gênero, a sua identidade, enfim, né, de todas aquelas que de fato reconhecem elas como sujeitos do próprio momento que estão vivendo. E isso provoca uma mudança enorme para o HIV, né? Ou seja, de fato, nós talvez estejamos às portas da pior fase da epidemia de HIV do ponto de vista da sua incidência, né? Porque as pessoas hoje têm menos disposição, e elas não têm menos disposição de fazer a prevenção, não é porque elas têm menos interesse do ponto de vista de que é uma doença que é negligenciada, que as suas informações já não... ela é menos grave, etc. Ela tem menos interesse porque, de fato, hoje são gerações que tendem a experimentar mais do ponto de vista da sua sexualidade.
não é a troco de nada que as novas gerações têm apresentado taxas de incidências maiores, né, do que as gerações que as antecederam. Então, um pouco para não me alongar, que a gente vai poder discutir bastante sobre isso, o que eu te responderia, né, efetivamente, né? Nós temos um futuro pela frente que é desafiador, né? Porque, de fato, se nós continuarmos a tratar o HIV como nós tratamos nos últimos 30 anos, nós vamos virar uma doença do passado e a epidemia vai crescer de uma forma muito acelerada e de fato, de uma forma muito descontrolada. Então, depende de nós de olhar esse futuro e conseguir estabelecer novas políticas de prevenção e novas políticas de cuidado da saúde das pessoas afetadas. Aproveitando esse gancho de futuro que você está trazendo, eu acho que é fundamental a gente pensar que hoje a gente está vivendo aí uma mudança muito acelerada e que vem com novas tecnologias acopladas a isso, que permitem que a gente esteja aqui, né, cada um num canto, conversando e trocando essas ideias com mais pessoas que estão nos assistindo. Pensando no futuro, né? Pensando nas políticas públicas e pensando na comunicação dentro do viés da política pública. Doutor Gerson e doutora Maria Clara, como é que a gente incorpora esses novos meios para criar novas estratégias para conversar com o público, que são gerações mais novas e, como disse o Alexandre, estão experimentando mais, né? São várias tribos e a gente tem aí mudanças de comportamento que são importantes nesse momento de serem identificadas para que se possa conversar de maneira adequada na comunicação com essas populações. Eu faço aqui em duas partes, eu queria dividir isso. Uma a gente tem, de um lado, o estigma, né, o desfavorecimento social, a desigualdade social, a gente tem a violência de gênero, tudo isso impactando, inclusive, talvez no afastamento das pessoas para buscar tratamento e para se identificar ali, buscar mais informações. De outro lado, a gente tem uma população jovem, né, a nova geração, experimentando mais e como disse o Alexandre, porém, talvez sem fazer uso tanto da prevenção e também talvez não tenha tanto acesso à informação. Como é que a gente lida com essas populações e como é que a gente faz chegar a mensagem correta e a informação correta? Porque a gente sabe que, tendo a informação e o acesso à informação dessa cobertura, dessa prevenção, a gente consegue diminuir aí os riscos e também o crescimento da doença. Que estratégias, do ponto de vista de políticas públicas, em termos de campanha de comunicação, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde pensam, né? Já pensam e já efetivam? Maria Clara, inclusive, falou aqui de algumas iniciativas da Agência AIDS, exatamente nesse caminho de uma conversa mais ampla, né? Então, desde documentários com youtubers até Camarote Solidário, o Esquadrão das Drags, né, exposições de arte ligando o tema, quer dizer, fazendo com que isso tenha uma relevância, um impacto maior para essas populações, elas se sintam mais acolhidas. Como é que o Ministério, aí, doutor Gerson, se você quiser começar, e depois Maria Clara e a Secretaria estão lidando com isso. Você está com o seu microfone mutado aí. Ok. Verdade, agora que eu vi que estava desligado. Porque, então, nesses últimos 40 anos, nós tivemos algumas campanhas, né? Várias, inclusive, em datas comemorativas, né? Mas antes de falar nisso, eu gostaria muito também, nesse parabenizar a Agência AIDS, né? Eu queria muito dizer, né, que o meu contato com a Agência AIDS é muito mais do que com a agência, né? É com a amiga Roseli, né? Todas as vezes que tem alguma notícia bombástica, eu sempre falo para a Roseli que é a primeira a saber, né, o que vai acontecer, e ela sempre coloca rapidamente no site da Agência AIDS, né, algumas informações importantes, assim, a gente colocou com relação à vacina, né, para as pessoas HIV positivas, mas voltando a essa história, né, nos 40 anos, né, a gente teve algumas campanhas, e é como diz o Alexandre, né, nesses últimos anos a gente teve muitas e muitas mudanças, né, nessa população, né? E aí a gente fica pensando, né, que a nossa estratégia, né, a gente tem que utilizar muito os locais onde essa população
se encontra, né? E aí, assim, aí eu fico sempre imaginando, bom, se eu tenho uma epidemia, né, que ela é muito mais frequente, né, e nos mais jovens e mais idosos, né, aí a gente fica pensando, né, e a estratégia é essa, né, de que a gente possa utilizar, né, os meios, né, onde essa população, as redes sociais, né, onde a gente possa colocar informações, né, que sejam importantes, né, com relação à prevenção, com relação ao tratamento, principalmente com relação, no caso da prevenção, à PrEP, né, e também eu acho que o que a gente precisa também é cada vez mais trabalhar com os movimentos sociais, né, eu acho que a gente precisa empoderar movimentos sociais, principalmente para que eles possam, de fato, né, chegar, né, junto às populações mais vulneráveis. Eu dou um exemplo muito claro para você, né? Hoje, se a gente pegar a profilaxia pré-exposição, né, nós temos uma prevalência em travestis e transexuais de mais de 30%. E são os que menos acessam. E aí tem aquilo que você falou, né, com relação ao estigma, com relação à discriminação, por que essas pessoas não acessam o serviço de saúde? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar uma pauta da saúde, né, que é buscando, né, nas redes sociais onde essas pessoas se encontram, e também a gente trabalhar muito essa questão do estigma, da discriminação, porque a gente está trabalhando com populações vulneráveis e populações chaves. Então, eu acho que a articulação com outros órgãos, né? E aí, assim, a gente fez agora recentemente alguns acordos aí com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para que a gente possa cada vez mais reduzir o estigma e a discriminação. E aqui nesse departamento, né, a gente trabalha com várias doenças, né, que são estigmatizadas, como HIV e AIDS, como a própria hanseníase e a própria tuberculose. Então, assim, eu acho que hoje, né, o que a gente precisa basicamente é trabalhar, né, com as redes sociais, onde essas pessoas se encontram, e a partir dali a gente colocar informações. E também trabalhar, hoje a gente tem trabalhado muito com as agências, né, das Nações Unidas, com a Unesco, com o PNUD, né, com a OPAS, a OMS, com a UNAIDS. Ontem mesmo a gente estava vendo, né, a gente tem uma população indígena importante, né, acometida, e a gente faz materiais, filmes, né. Então, assim, o trabalho do Ministério é o trabalho do Ministério, junto com os estados, junto com o município, junto com as organizações da sociedade civil e os órgãos das Nações Unidas, para que a gente possa, ao máximo, chegar nas populações chaves, na população vulnerável, da melhor forma possível, sem perder recursos, mas que a gente possa atingir o máximo possível essas populações. Doutora Maria Clara? Então, que bom estar aqui com o Alexandre, com o Gerson. Como o Alexandre falou, a gente tem uma história aí de trabalho de longa data, né, Graça? Eu acho que a gente precisa retomar de um trabalho mais integrado, intersetorial com a educação, né? Então, acho que a grande chave, para mim, a nossa grande dificuldade hoje é retomar uma parceria mais integrada com a área da educação. Acho que a gente já trabalhou melhor, né? Acho que hoje a gente. E aí eu acho que é uma questão nacional, que envolve também estados e os municípios, né? Então, retomar a discussão nas escolas de uma forma. Educação sexual, discussão onde você possa ter a questão de direitos humanos, de população trans, dos garotos e garotas gays. É muito importante que a gente retome essa discussão no espaço das escolas, né? Levar a informação também no ambiente escolar, eu acho que é fundamental. Nós não podemos deixar de considerar esse espaço, né, como muito importante. Como o Gerson falou, a gente tem educação entre pares também, né? Educação entre pares, esse trabalho, essa proximidade, né, entre as nossas eu vou continuar chamando de populações mais vulneráveis, ela tem sido muito estratégica e acho que ela vai ser cada vez mais importante, né? Com os movimentos sociais, com a rede de jovens, com as redes de mulheres vivendo, com as pessoas que vivem com HIV e AIDS, com as não governamentais que atuam no espaço tão importante aí da prevenção. Então, acho que a gente tem aí algumas estratégias bem colocadas através das mídias sociais. Essas informações elas são
elas devem ser cada vez mais, a gente deve utilizar cada vez mais esses canais, mas nada vai ser tão importante quanto o contato pessoa a pessoa, né? Então, acho que a questão das escolas para esta discussão de prevenção e de direitos, né? E direitos das nossas populações chaves, elas são muito importantes. Acesso às estratégias de prevenção também, né? Porque, como bem o Gerson falou, a gente tem várias estratégias hoje colocadas e que não chegam às nossas populações mais vulneráveis, né? Então, olhar em termos de direito à saúde, das populações, das travestis, das mulheres trans, que a gente tem que falar dessa população como uma população super importante, que possa vir cada vez mais para os serviços de saúde, que possa ter direitos às questões de saúde delas, como a hormonioterapia, como o cuidado integral e também como as estratégias de prevenção. Então, as estratégias, a PrEP hoje, né, a profilaxia pré-exposição, ela é muito importante, ela precisa ser divulgada, os preservativos precisam estar em todos os espaços que a gente possa ter aí disponíveis, o gel lubrificante, a profilaxia pós-exposição também. Então, as várias estratégias de prevenção, elas precisam estar mais próximas das pessoas também. Então, acho que a gente tem aí promoção de direitos é chave para que a gente tenha também as estratégias de prevenção chegando às populações. E, lógico, a discussão aberta sobre a questão de sexualidade. Nós nunca fomos um país tão conservador e que tem discutido tão pouco as questões de uma forma mais aberta, né, dos direitos. Então, eu acho que pode ser um caminho. E a escola, né? E a escola eu queria trazer como uma contribuição, como um espaço muito rico, em que a gente já foi mais feliz e que hoje a gente tem aí um trabalho mais distante. Alexandre, você vê a participação da comunitária, né, e dos ativistas na implantação das políticas públicas que são propostas. Você vê hoje elas como algo que trabalham juntos, estão alinhadas, ou é algo que é dissociado, é algo que o ativismo, as comunidades locais estão trabalhando por conta própria e as políticas públicas estão em outra esfera, ou caminhando no paralelo, digamos assim. Porque eu acho que é fundamental, e aí eu imagino que em qualquer área, mas na área da saúde a gente está falando aí de vida, né? A gente está falando de direitos humanos, eu acho que é fundamental a gente trabalhar e um pouco o que a Maria Clara falou, né, de saúde e educação, né, caminharem juntos. Acho que tem outras áreas que precisam caminhar juntas aí, né? Alinhar essas áreas para que elas possam juntas consolidar um trabalho mais efetivo, né, do que se pretende. E as organizações, quer dizer, as organizações da sociedade civil, eu acho que nesse momento também cumprem um papel fundamental, que é da capilarização, né, de fazer chegar isso realmente às populações que não têm acesso, né? Então, como é que você vê o trabalho hoje? Isso está dissociado ou está mais alinhado? Como é que você está vendo isso? Graça, eu acho muito boa, enfim, a sua colocação. Eu só gostaria um pouco de fazer um preâmbulo antes de que... Veja, eu tenho me preocupado muito atualmente, até por conta dessa questão da Covid marcar, né, uma cisão, e até pelo próprio momento que nós vivemos, né, de qual que é esse processo futuro, né? E aí eu diria para você o seguinte, veja, assim como a comunicação pode e deve escolher um lado, ou seja, o lado de quem ela vai dar a voz, as políticas públicas e as políticas de saúde também devem escolher um lado, né? E esse lado é efetivamente daquelas populações que estão sendo mais afetadas e estão sendo mais atingidas e têm um impacto negativo, tanto do ponto de vista do adoecimento como do ponto de vista de morte, né? Nenhuma doença se distribui igualmente pela população, então, portanto, a política de saúde deve olhar para isso, né?
Se ela não olha para isso, o que nós vamos ter é uma política de privilégio, não uma política de direitos, né? Se a gente pega, por exemplo, a questão de PrEP, isso fica muito claro, né? Quer dizer, a gente tem PrEP hoje disponível no SUS, mas se eu for um negro, se eu for uma profissional do sexo, se eu for uma mulher trans, a minha chance de ter acesso a ela é ínfima, é muito menor do que se eu for branco, se eu tiver acima de 30 anos, né, se eu for gay. Ou seja, na realidade, ela vai reforçar muito mais um privilégio do que efetivamente promover uma desigualdade, promover a igualdade e reduzir os riscos, né? Por que eu estou trazendo isso? Quer dizer, eu estou trazendo isso porque, de fato, escolher um lado, hoje, a epidemia de HIV, nos últimos 40 anos, nós temos 5, 6, 7 grupos, talvez, que são fortemente atingidos pela epidemia, e nada diz de que para frente a gente vai mudar esse contexto, né? Ou seja, nós vamos continuar tendo 6, 7 grupos mais atingidos, e é para eles que nós temos que direcionar as políticas de saúde. A grande questão hoje é que hoje nós temos uma política governamental que não valoriza a vida e que não valoriza o direito, né? Então, portanto, nós temos uma cisão dentro da sociedade que dificulta a execução de qualquer política de saúde voltada para HIV, apesar da disposição e do interesse e do esforço de pessoas ou de instituições específicas, tá? Então, para mim, a principal questão hoje, quando a gente coloca futuro, é romper, né, com essa política de ser contrária à vida, romper essa política, de fato, que vai contrária às necessidades dessa política, a instituir políticas de privilégio e não políticas de direito, né? E estou dizendo isso também por uma questão muito seguinte. Você sabe que o ano que vem, 2023, nós completamos 20 anos do processo de descentralização das políticas do âmbito federal para o âmbito estadual e municipal, incluindo a descentralização do financiamento das ONGs. Se a gente olha, então, para esses 20 anos, essa descentralização trouxe mais prejuízo do que aspectos positivos, salvo em alguns lugares, como provavelmente aqui em São Paulo, etc. E tal. Mas, na média do Brasil, então, o que a gente tem hoje? Nós temos hoje um desfinanciamento do setor da sociedade civil, que impede essa sociedade civil de experimentar, ou seja, se hoje ela não consegue hoje dialogar com esse novo contexto que nós estamos dizendo, com o qual nós vivemos, especificamente por conta de um desfinanciamento. As ações estão diminuindo, as capacidades de experimentação elas são inexistentes, e as ONGs estão fechando, é isso. Então, manter essa política que nós instituímos há 20 anos, na realidade, é criar um abismo, um fosso, né, entre a sociedade civil e entre os desafios que nós temos com a relação com o HIV, tá? Nós estamos, quase como se nós estivéssemos deixando as ONGs num processo de envelhecimento, ou seja, presa nos seus 20, 30, 40 anos atrás. Então, resumindo, eu acho que nós temos hoje que reconstituir uma resposta, de fato, um governo, né, que valoriza a vida e que, de fato, olhe para essas populações, e, ao mesmo tempo, nós temos que discutir muito seriamente de novas políticas de centralização que possibilitem o financiamento da sociedade civil para que ela volte a ter voz, volte a experimentar e volte a influenciar na formulação de políticas. Agora, eu fico pensando... Eu queria fazer um comentário. Eu também queria. Eu também queria fazer um comentário. Eu acho que você está corretíssima, Alexandre. Eu acho que assim... Eu não sei se você se lembra que lá no Ceará, eu disse, né, que eu não tenho nenhum problema com a sociedade civil. Eu não tenho sociedade civil fobia, né? Aliás, gosto muito de trabalhar com sociedade civil, né? E lá na Hanseníase, né, lá nos anos de 1984, muito antes de começar o programa de AIDS, né, a gente já botava a sociedade civil para trabalhar junto com a gente e opinar na política de controle da hanseníase, que é no caso o Mohan. Eu acho sim que é verdade, né? Eu acho que a sociedade civil e os movimentos sociais, né, eles se enfraqueceram muito nesse período, né? Assim, essa coisa da descentralização, exceto alguns estados, eu acho que São Paulo faz isso muito bem, né? Mas a gente tem visto, né, uma briga, né, entre o movimento social, porque o que as pessoas têm que entender, né, Alexandre, que o movimento social ele tem que chegar para contribuir. As pessoas normalmente acham que eles não contribuem, que eles só atacam.
E não pode, eu acho que assim, o ataque, às vezes a divergência é importante para a gente construir uma coisa mais firme, né, e mais consistente, né? Aqui no Ministério da Saúde, assim, pasme, né, nesses últimos anos difíceis, né, que a gente, todos nós sabemos, né, a gente todos os anos, eu acho que foi o departamento, né, que fez acordos, né, e convênios e fez editais com a sociedade civil. Agora mesmo a gente está lançando um outro de capacitação da sociedade civil. Eu quero empoderar a sociedade civil para que ela possa captar recursos, não só do governo, como de outras áreas, né? E você está correto, né? Eu acho que na hora que a gente trabalha com esta doença, né, e nesses próximos anos, a doença ela vai ser sempre uma doença, uma epidemia concentrada no país como todo, e 7 estados como o Rio Grande do Sul, mas a gente precisa trabalhar com os movimentos sociais ligados a essa população vulnerável para que a gente possa atingir essas pessoas. Mas, assim, o esforço para fazer editais com a sociedade civil nesses últimos anos tem sido enorme, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu, e eu estava contabilizando agora nesse período, a gente conseguiu repassar nesses acordos com a sociedade civil mais de 15 milhões de reais. É claro, eu sei que é pouco, né? Mas assim, eu acho que assim, a gente também repassa, né, através dos recursos da política de incentivo de recursos para os estados, né? E a gente sempre pede para a sociedade civil brigar lá nas bipartites, na comissões estaduais, para que a gente possa ter editais locais, né, com a sociedade civil, para que essa coisa possa andar e a gente possa dar fôlego, né, para que essa sociedade civil se mantenha viva, atuante, colaborativa com os governos estaduais, municipal e federal. Maria Eu Clara. queria falar um pouquinho também, queria concordar com o Alexandre, porque sim, e é muito tranquilo a gente fazer isso, né, Ale? Porque a gente, em 2003, fomos nós que trabalhamos no processo de descentralização, Graça. Então, fazer essa autocrítica para esse processo de descentralização, eu acho que é fundamental, né? Porque mesmo aqui em São Paulo, que a gente tem editais, a gente continua tendo os editais, como todo mundo conhece, o Estado, o município de São Paulo também tem editais de financiamento para a sociedade civil, a gente teve enormes prejuízos também no nosso Estado. E eu acho que a gente... Porque os nossos editais, eles são editais muito engessados para a sociedade civil, né? Para as não governamentais, que têm uma dificuldade enorme na prestação de contas, que têm uma dificuldade enorme na elaboração de projetos. Então, se a gente, indo na linha que a gente está discutindo aqui, se a gente quiser mesmo, né, que as não governamentais elas sejam financiadas, que elas sejam fortalecidas, nós vamos ter que ter editais mais simples, elaboração de projetos mais simples e menos engessados, no que diz respeito às prestações de contas. Porque uma das dificuldades que nós temos, muitas vezes, é essa, né? Quer dizer, são editais que são colocados e existem para financiar outras situações muito diferentes do que é uma não governamental, pequena, com um pequeno grupo de pessoas que precisa de verdade ser fortalecida. Então, concordando plenamente com o Alexandre e também com o Gerson, é fundamental que a gente financie as não governamentais, mas é fundamental também que a gente encontre outros mecanismos de financiamento que possibilite que esse recurso chegue de verdade para as não governamentais. Então, fazer e ter essa discussão entre nós, eu acho que é muito importante também. A sociedade civil nos coloca isso com bastante frequência também. Eu posso fazer uma colocação? Eu acho que você está corretíssima, Maria Clara. Eu acho que a gente precisa, tanto que esse próximo edital que a gente está fazendo, que já vocês sabem, né, que agora já teve até uma propagação agora dessa semana, é para capacitar a sociedade civil. Eu acho que eles precisam estar empoderados para captar recursos do governo, de fora do governo. Mas agora, eu com relação à prestação de conta, eu como servidor público, eu sou muito cuidadoso com isso, Maria Clara. Eu acho assim, eu estou com uma sinuca de bico aqui no Ministério que eu tenho mais de 100 milhões de reais, pasme, mais de 100 milhões de reais com relação à inadimplência de alguns projetos com a sociedade civil. Isso me deixa numa situação grave, séria, né? E que eu preciso cobrar, não tem como. Então, assim, eu acho que os editais têm que ser mais leves, mais maleáveis, mas as prestações de conta elas têm que ser feitas de qualquer jeito, não tem como, porque senão a gente tem muita dificuldade.
Não, eu concordo com você, né? Nós sempre precisamos ter prestações de conta de atividades sendo realizadas, de processos de verdade acontecendo, porque muitas vezes a prestação de contas ela vai trazer não o resultado daquele trabalho que é desenvolvido, né, Gerson? Então, acho que o meio termo aí ele é bem-vindo, né? Ele é bem-vindo, porque às vezes muito o rigor nesse processo, e aí a gente faz da mesma forma rigorosa. Eu também, aqui a gente é super rigoroso na prestação de contas, com todas as notas, com todos os recibos, mas será que é isso mesmo? Será que é esta prestação de contas? Ou será que a prestação de contas ela pode ser uma outra? Que a gente possa ter o registro, que possa considerar. É isso. Pronto, Graça, eu não vou me alongar mais. Eu acho que é importante falar disso, é isso mesmo. Eu só ia fazer um parágrafo assim, nós só temos solução se a gente tiver problema, né? E aí, então, eu acho que é exatamente essa discussão que nos mobiliza para o futuro. Nós precisamos ter um novo arranjo para o financiamento da sociedade civil, um novo arranjo para financiamento público da sociedade civil que permita, de fato, novas gerações experimentarem o HIV e, com isso, ajudar na formação, não ajudar não, né? Fazer, de fato, na prática, a política de saúde acontecer. Então, acho que é super legal essa discussão, né? É isso que nos coloca para o futuro. Desculpa, Graça, te interromper. Imagina, eu venho de uma área que é uma área de design, e muita gente ainda associa o design a uma coisa nichada, né? Uma coisa ligada, sei lá, desenho de moda, desenho industrial, mas o design ele é uma forma de pensar, e a forma de pensar do design é buscar soluções, é reunir os vários interlocutores, os vários players que estão envolvidos naquela questão, trazer o problema, né? Olhar para aquele problema de todos os lados que ele tem, porque ele nunca é um lado só, e chegar a soluções e testar essas soluções, porque muitas vezes, um pouco vocês estavam falando aqui, bom, a gente foi partidário, né, de uma descentralização. Hoje a gente vê algumas questões que não funcionaram com a descentralização. Bom, esse é o papel do design, né? É quando você projeta alguma coisa e você testa, e se aquela coisa não dá certo, você corrige imediatamente e você vai fazendo as correções. Eu acho que esse é o caminho para a gente rever, inclusive, diversas questões na sociedade hoje e globalmente, né? Eu acho que o fato da gente ter ficado encerrado 2 anos em lockdown, repensando a vida e o que seria da nossa vida se a gente não pudesse nunca mais sair de casa, também fez com que a gente pensasse como desenhar esse novo mundo, né? E a gente está num momento de transição que eu acho que é um momento, por um lado, assustador, mas, por outro lado, muito fértil, muito rico para a gente reunir essas forças e repensar né, o que fazer nas diversas áreas. E eu acho que a gente tem uma oportunidade aí de trazer para dentro dessa discussão o jovem, porque eu acho que a gente está falando, aí o Alexandre falou de futuro, né? E eu estou falando aí das novas gerações, e são as novas gerações, quer dizer, a vida delas ali que tá sendo... está sendo colocada em xeque ali no sentido de para onde vamos, né? O que a gente vai fazer daqui para frente, como a gente vai atuar, e elas vêm questionando isso. Então, como trazer esses interlocutores para dentro dessa discussão para a busca de soluções? É isso que eu queria um pouco ouvir de cada um de vocês. Como é que a gente traz isso? Porque eu acho que a forma de comunicar, inclusive, a gente está aqui numa mesa de comunicação, falando dentro de uma celebração de 19 anos de uma agência que trabalha pela comunicação, pela informação e para transformar através da informação. Como é que a gente traz esses interlocutores? Porque eu acho que um pouco o que você estava falando, Alexandre, do velho, né? Da gente ficar preso não só a uma ideia de uma pandemia do século passado, mas a uma forma de comunicar e uma forma de olhar para ela do século passado. Acho que a gente está no século XXI e a gente tem outros meios, né? A gente tem outras formas de chegar à informação. Como é que a gente traz esses interlocutores, se vocês concordam com isso, para a gente achar novas soluções, né? Eu tenho aqui um dado de pesquisas, acho que até foi você que trouxe, Alexandre, em alguma fala sua anterior que eu li, que mostram que um homem gay tem 25 mais chances de usar PrEP
do que mulheres trans e 10 vezes mais que mulheres cis. E os brancos têm 2 vezes mais chances de ter acesso à PrEP do que negros. E a gente estava falando aqui, o doutor Gerson falou também das populações de povos originários. Então, como é que a gente traz todos esses interlocutores, né, para essa conversa, para a gente poder chegar a uma solução? Vamos fazer uma mesa e tentar chegar a novas soluções? É possível isso, envolvendo o poder público, envolvendo a sociedade civil e todos esses interlocutores? Mas para, de fato, chegar a soluções, né? Aqui a gente está numa conversa, acho que tem que ser coisas que realmente sejam para serem implementadas mesmo, de fato. Não sei se vocês concordam comigo, eu sou uma outsider, mas estou tentando aqui trazer a minha visão de designer, digamos assim, design thinking. Você tem razão, eu sou muito pragmático, eu não gosto de reunião para não dar em nada. Sério, eu sou muito assim, eu não gosto de reunião para a gente dizer a reunião foi muito boa e a gente não saiu com nenhum encaminhamento. Eu acho que esses interlocutores, assim, de fato, né, eu acho que a gente precisa chamar o sujeito da nossa ação para a interlocução. Porque não adianta eu, Gerson, Maria Clara e Alexandre chegarmos e falarmos coisas para essa população. Eles não vão dar uma menor bola, porque a gente não vivencia de fato isso, né? Então, assim, essa tal da comunicação por pares, ela tem uma importância fundamental, né? Sem a gente ter o próprio sujeito falando sobre as suas necessidades, sobre o que ele precisa, para quem ele está, para quem a gente está colocando, a gente não consegue e acaba que fica uma coisa muito crua, né? Muito insossa, né? A gente faz uma fala achando que a gente conseguiu atingir aquela população e a gente não atingiu coisíssima nenhuma, né? E a gente tem vários resultados de várias campanhas em que a gente estava crente, né, que a gente estava atingindo. Eu vi várias campanhas de AIDS no ano passado assim, que me lembro muito bem de uma campanha, né, Alexandre e Maria Clara devem lembrar, que era de uma aeromoça, né, dentro de um avião. No avião você coloca todas aquelas condições de você usar o cinto, se faz todo aquele aparato, né? E naquela propaganda a aeromoça ensinava a usar uma camisinha. Aí eu chego no serviço de saúde, aí o paciente diz para mim, doutor, mas eu não vou pegar essa doença porque eu não ando de avião, né? Então, assim, a gente precisa chamar, e assim, a gente está tentando aqui colocar agora no Ministério, dentro das nossas campanhas com as redes sociais, a gente ouvir ao máximo essas pessoas, né? E, inclusive, com resultados desses editais que a gente tem com os movimentos sociais, para a gente puxar daí, né, as principais demandas, para que a gente possa atingir com campanhas, sejam nas mídias, seja em outros meios de comunicação, que, de fato, atendam às necessidades daquela população, porque a gente já as ouviu. Então, a gente tem que ter espaços de diálogo, né? Sempre, para o design thinking e para qualquer estratégia, você tem que estar junto, criando espaços de diálogo, espaços horizontais, né? Em que a gente possa, a partir do problema, chegar aí a uma solução. É fundamental que a gente dialogue e que a gente esteja próximo com todas essas populações que a gente está aqui colocando, né? A gente tem alguns... Aqui eu vou colocar alguns trabalhos assim, que eu acho muito importante, né? Que alguns aqui do estado de São Paulo, outros do próprio município de São Paulo, né? Então, a gente aqui está tentando, né, fazer uma discussão de profilaxia pré-exposição, levando a discussão de se trabalhar na periferia com os municípios, né? Sempre através dos municípios, e levar, por exemplo, a profilaxia pré-exposição e as diferentes estratégias de prevenção mais para os espaços da periferia, levar essas estratégias de uma forma mais próximas para as pessoas. Acho que a nossa função enquanto Estado é essa também, né? De partilharmos com os municípios e, como o Gerson falou, estratégias muito concretas de atuação, em que naquele espaço daquele município, o município se articula com as representações dos movimentos, né? Então, indo para o município, consolidando uma estratégia
com a própria Secretaria Municipal de Saúde, com o espaço da educação, e também com as não governamentais naquele espaço. Eu acho que tem formas de a gente fazer isso, e são formas que vão se dar desde no espaço do município, no espaço do Estado e no espaço nacional, né? Então, acho que essas diferentes construções, elas são possíveis, mas é sempre importante que a gente esteja muito próximo, e elas vão ser diferentes em diferentes locais. Também acho que discutir com um jovem, e eu continuo achando que é muito importante a gente continuar discutindo e levando as estratégias de prevenção para os jovens gays também mais diferenciados, porque eles também precisam ter acesso, né? Nós não estamos dizendo que é só para este grupo ou não para aquele grupo, né? Então, nós estamos discutindo são estratégias de inclusão que possam se dar nesses diferentes espaços, mas sempre espaços construídos onde você tenha tanto o gestor quanto os grupos mais vulneráveis nesta construção, né? Eu acho que isso ali vai se dar diferente em diferentes locais, mas é sempre importante que a gente possa considerar estes grupos em espaços horizontais, onde eu tenho até algum conhecimento técnico, mas quando eu estou naquele grupo, é necessário que eu possa estar em pé de igualdade, todos nós estejamos em pé de igualdade para a construção da estratégia. Não sei se eu fui clara, Graça, mas eu acho que sim, acho que a horizontalidade ela é fundamental, né? Na questão de não ter essa hierarquia, né? Para que as pessoas possam realmente se manifestar. Que elas possam se manifestar e que essa construção ela possa se dar nesses diferentes espaços, né? É fundamental que a gente tenha espaços de diálogo, porque os espaços de diálogo que se dão no Ministério da Saúde, eles favorecem que esses espaços de diálogo aconteçam nos estados e nos municípios, né? Você tem uma possibilidade dessa formulação de política pública acontecer de uma forma mais concreta em estados e municípios, a partir do momento em que isso também acontece no Ministério da Saúde. É fundamental que isso ocorra, porque ele é exemplo. Estados e municípios muitas vezes seguem o que vem acontecendo no nível federal. Então, esses espaços de diálogo, acho que eles podem ser chaves para a gente nesses próximos anos, em que a gente que isso possa vir a acontecer. Alexandre? Então, olha, o debate está bem estimulante, né? Interessante essa questão que você coloca, porque, de fato, veja, a forma como as novas gerações transam hoje é o que vai marcar a epidemia nos próximos 10, 20, 30, 40 anos, né? Ou seja, a forma como que elas transam hoje é diferente da forma como transava anteriormente. Então, portanto, se a gente não incorporar essas pessoas, a gente vai estar fazendo prevenção para quem transava 20, 30, 40 anos atrás. Então, acho que ela é, de fato, fundamental. Felizmente, nós temos experiência que nós adquirimos na resposta ao HIV ao longo do tempo, né? Eu talvez diria que a gente tem aí algumas questões. A primeira delas, de fato, a gente reconhecer, né, de que nós estamos diante de um momento novo, não só do ponto de vista... Nós reconhecemos do ponto de vista daqueles que formulam a política, né, que estão envolvidos na sua formulação de forma mais direta, né? Reconhecer que nós estamos num momento novo e que nós temos tecnologias novas, né? Então, que, portanto, nós estamos num momento de construir o novo, ou seja, de romper com aquelas... Nós estamos reconhecendo que nós precisamos de uma nova política de prevenção e que nós precisamos de uma nova política de cuidado. Né? Então, acho que essa primeiro é o reconhecimento, né? E quando eu falo isso do reconhecer, é porque isso é que faz com que atrai as pessoas para poder discutir esse novo, né? Uhum. E eu falo uma questão básica, para a gente pegar novamente o exemplo de PrEP, né? O que faz a gente... Hoje, a PrEP, ela está dentro de um serviço com uma característica de tratamento, ou o que ela faz estar na comunidade com um caráter de prevenção?
É exatamente, nós reconhecemos que nós precisamos dar este passo, né? É diferente nós oferecermos medicamento, que é diferente daquela pessoa que usa o medicamento do ponto de vista de diminuir sua ansiedade, melhorar o seu prazer, melhorar a sua liberdade do ponto de vista das suas escolhas e assim por diante. Significa que nós podemos fazer o novo no sentido de nós olharmos para as pessoas e falarmos, se você falhou no uso do preservativo, ou o preservativo, né, falhou, o preservativo não é bom para você. Né? Esse método não é bom, você deve usar outros métodos. Né? Ou seja, então, acho que tem um novo aí para reconhecer, para construir. A segunda questão é que eu acho que não tem, efetivamente, novo diálogo com novos atores se não tiver experimentação. Entendeu? E quando eu falo experimentação, é cotidiano, né? As pessoas saberem no cotidiano como que vão incorporar, como que vão lidar, quais são os desafios, quais são as dificuldades, o que funciona, o que não funciona. Né? Então, nós precisamos, de fato, promover a experimentação. E a terceira, isso fortemente, né? E a terceira questão, nós temos muitos atores novos. Nós temos muitos atores novos, nós temos vários coletivos de identidade sexual, temos vários coletivos trabalhando com as identidades de gênero, nós temos vários coletivos trabalhando com os arranjos da nova geração. Esses coletivos precisam estar na resposta. Nós temos um projeto, por exemplo, agora com adolescentes para uso de PrEP, é impressionante. Os principais atores que nos ajudam a desenvolver o projeto são desses coletivos, não são dos coletivos tradicionais que trabalham com HIV, infelizmente. Então, nós temos que juntar essas duas questões. Então, eu diria essas três coisas, né? Reconhecemos a necessidade, propiciar a experimentação e convidar, efetivamente, esses novos coletivos para sentar numa mesa e, a partir dessa mesa, a gente conseguir fazer uma nova política. Hoje, vocês diriam qual é o maior desafio? Assim, a gente falou aqui de várias coisas que são desafios, né? Mas eu queria que vocês trouxessem um pouco assim. Acho que tem um desafio, e aí eu vou fazer uma provocação no meio dessa minha pergunta, que é a política pública, o poder público, ele pode ser preconceituoso no sentido de como ele olha para uma determinada doença, do ponto de vista que ela atinge, por exemplo, populações vulneráveis, que ele não tem um olhar mais direto sobre essas populações, ou não quer se envolver com isso, e o quanto que isso pode prejudicar esse entendimento que a gente está aqui entendendo que é fundamental para a construção do novo. Estou falando de desafio, tá, gente? Desafio. Bom, eu acho que os desafios são enormes, a gente já falou inúmeras vezes. Para mim, assim, como o Alexandre falou, o principal desafio hoje, né, na hora que a gente coloca nessas políticas de prevenção combinada, e aí eu me refiro especialmente para a PrEP, né, eu fico imaginando que o desafio é a gente fazer com quem de fato precise, né? Eu acho que a PrEP a gente colocou lá inicialmente, né, Alexandre, claro, né, que eram as populações chaves e vulneráveis, mas eu acho que a PrEP ela tem que ser para quem precisa, né? A gente coloca lá que são as trans, os HSH, as mulheres profissionais do sexo, as pessoas que têm um casal, são casais discordantes, mas assim, se eu chegar num estado como o Rio Grande do Sul, a PrEP é para quem precisa, né? Eu posso ter uma mulher hétero, um homem cis, e que, de fato, às vezes precisa. Então, assim, o grande desafio para mim nesse momento, e assim, que eu vou brigar nesse momento, é que a política de prevenção, claro que eu preciso testar, tratar rapidamente, mas a política de prevenção é o principal desafio, e principalmente para que a gente possa atingir, né, aquela população mais vulnerável, né? Agora, sim, essa pergunta é uma pergunta interessante, né? A política pública, ela pode ser preconceituosa? Eu acho que, na realidade, ela não pode nem ser preconceituosa, mas eu acho que ela pode fazer com que a gente não enxergue algumas populações, né? E eu, como epidemiologista que sou, e olhando o panorama da AIDS do Brasil, eu não posso deixar de pensar nas trans, eu não posso deixar de pensar nos homens que fazem sexo com homem, eu não posso deixar de pensar nos casais discordantes. Então, eu posso até ter uma política que possa ignorar, mas eu preciso fazer política para essas pessoas. Então, não tem como eu, por preconceito, né, deixar de fazer essa política para essa população, senão eu não estou atingindo o meu objetivo, né, que é atingir, de fato, quem mais precisa.
Mas você acha que isso pode acontecer? Quer dizer, se a gente pode ter um retrocesso em função desse olhar? Não, eu acho que não. Eu acho que assim, o programa de AIDS, né, não sei se Maria Clara e Alexandre concordam, né, ele é muito bem estabelecido, né? Ele é muito bem estabelecido. Então, assim, a gente consegue, né, manter, né, essas políticas para essas populações, independente de qualquer coisa que possa acontecer, porque, de fato, né, do ponto de vista epidemiológico, se a gente não trabalhar para essa população, a gente não está fazendo política para tentar impactar, né, sobre o agravo que a gente está tratando. Então, difícil, né? É uma situação muito difícil, porque quando a gente pensa na questão do cuidado, a gente começa pela promoção de direitos, né? Antes mesmo de discutir prevenção, a gente a gente é deste grupo, né? A gente, Alexandre, Gerson e eu, nós somos deste grupo que olha que toda a questão do cuidado começa com promoção de direitos, né? E se você tem dificuldade, né, nessa discussão de direitos, eu acho que a gente tem prejuízos. Lógico que a gente tem prejuízos, porque quando a gente pensa, por exemplo, em política pública para a população de homens e mulheres trans, e aí eu quero dizer que eu tenho conhecido também, como o Alexandre bem colocou, grupos muito interessantes, né? Essa semana a gente teve uma reunião muito interessante com o IBRAT, que é um grupo que se organiza de homens trans, garotos trans, é muito interessante, né? Do mesmo jeito que a gente tem lideranças, né, de mulheres trans cada vez mais interessantes, a gente tem que falar da ANTRA como uma rede muito importante, são redes com as quais a gente necessariamente precisa estar muito próximo para a formulação de política pública. E é lógico que se a gente pensa na questão de promoção de direitos, quando você não tem espaços para que a gente possa, de verdade, investir em promoção de direitos, eu acho que a gente tem prejuízo, sim, para as estratégias de prevenção e cuidado, né? Inegável, né? Quando a gente tem uma população que tem grandes dificuldades na questão de acesso ao trabalho, na questão da permanência do espaço da educação. O município de São Paulo acaba de realizar, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, um mapeamento sobre as condições de vida da população trans no município de São Paulo e as questões de violência, as questões de dificuldade nas relações familiares, no espaço escolar. É lógico que isso traz prejuízo importante para as estratégias de prevenção. Então, Graça, respondendo à tua questão, a gente não pode ter um governo preconceituoso. A gente não pode ter estratégias que não deem conta de promoção de direitos. Que discriminem, né, Alexandre? Então, eu vou dar continuidade na realidade o que a Clara, acho que muito bem pontuou, né? E ser mais explícito. A despeito de todos os esforços que o GESO faz diariamente, cada declaração do presidente da República contrária a qualquer estímulo de vida de qualquer um dos grupos prejudica o trabalho. Não é que prejudica, impossibilita o trabalho, a despeito de todo o esforço que o GESO e a equipe têm. Então, portanto, eu tenho dito atualmente, prioridade 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para aqueles que trabalham, vivem e querem uma política de HIV que seja eficiente, é mudar esse contexto. Esse é o nosso desafio esse ano. Não é possível ter uma política que seja efetiva com este governo e com este contexto. Acho que esse o nosso desafio. E até lá, tentar sobreviver, né, da melhor forma, com o menor número de pessoas que morram e o menor número de pessoas que adoeçam. Porque essa política é uma política que leva ao adoecimento e à morte. Acho que não dá para a gente deixar de dizer isso o tempo inteiro. Entendeu? Então, portanto, eu felizmente, né, hoje eu tenho muito mais liberdade para expressar
essa opinião, e, de fato, acho que que deve ser a nossa diretriz de atuação nos próximos meses que se seguirão. Mas só queria dizer que concordo plenamente com o que o Alexandre coloca, e principalmente com relação ao Gerson, né, Gerson? Olha, o teu trabalho como coordenador nacional tem sido um trabalho, um esforço enorme, né? Então, a gente hoje tem os medicamentos para profilaxia pré-exposição, os medicamentos antirretrovirais, o acesso, isso tem se garantido de uma forma tão importante, né? Os insumos de prevenção. Então, em termos de política pública e tudo que o Gerson tem conduzido à frente, a gente tem que reconhecer que é um esforço muito grande da equipe que está à frente aí do programa, junto ao Ministério da Saúde. Só que o que a gente está... Clara, o que nós temos que dizer... Não, desculpa te cortar, nós precisamos garantir um contexto mais favorável para que o Gerson e a equipe possa trabalhar, porque senão não trabalha de forma adequada. É essa a questão nossa hoje. O que a gente está discutindo são questões mais amplas, inclusive, né? São questões mais amplas que contribuem para a formulação de política pública, né? Porque eu volto a dizer, né? Quando a gente olha para a formulação de política, isso está muito claro para a gente hoje, né? Quando a gente olha, e todos nós aqui também somos do grupo que acredita na vulnerabilidade social, programática, individual. Nós sempre trabalhamos com o conceito de vulnerabilidade, né? Então, se você tem uma vulnerabilidade maior de alguns grupos, você tem que olhar para essa vulnerabilidade e encontrar estratégias que diminuam essa vulnerabilidade, né? Então, eu estou colocando da forma como a gente tem olhado, né, para o agravo, como tem olhado para a questão do HIV e da AIDS, e como a gente tem que ter, de verdade, estratégias, né, que deem conta da inclusão, né? E eu acho que a inclusão das nossas populações mais vulneráveis, das profissionais do sexo, inclusão e acesso, porque muitas vezes a estratégia está até próxima, mas o acesso é muito difícil, né? Então, acho que a gente está aqui tentando falar disso, de formulação de política pública que olhe, sim, para a questão de promoção de direitos, que não discrimine e que inclua as pessoas para que a gente tenha uma resposta adequada. O acesso à informação, ele não necessariamente ele muda comportamento, né? Ele transforma. Assim, a gente está no auge de qualquer informação que a gente quiser, hoje a gente tem acesso muito facilmente. E o que a gente precisa fazer, de fato, né, do ponto de vista da comunicação, e aí eu trago para a gente culminar aqui a nossa mesa, né, no tema mesmo da comunicação, da informação, a gente está numa, sei lá, não posso nem dizer, uma tempestade de fake news, né, de notícias falsas e de muita desinformação, quer dizer, junto com a informação vem a desinformação também. Como que a gente combate isso do ponto de vista aqui, especificamente do HIV/AIDS, com todas essas informações hoje disponíveis, inclusive com métodos e tratamentos disponíveis que as pessoas muitas vezes desconhecem, o jovem... talvez a gente não fale mais a linguagem, né, que dê acesso a eles. Como é que a gente combate isso? Eu sei que é uma questão que não diz respeito só à área da saúde, mas eu queria trazer isso um pouco, até porque a gente teve muito isso também, considerando a pandemia da Covid, né, considerando toda a polêmica das vacinas, etc. E tal. Como é que a gente combate isso e como é que a gente enfrenta essa desinformação? Falando em comunicação, já que a informação somente ela não transforma, ela não muda o hábito, não muda o comportamento. Eu acho que a informação, né? Fake news, aliás, parece que cada vez mais elas aumentam, né? Uma coisa impressionante, com relação a tudo, né? Com relação à vacina. Ontem mesmo a gente estava vendo aí, viu, Clara e Alexandre, né? Com relação às hepatites de causa desconhecida, a gente já teve inúmeras, né? E ontem foi principalmente com relação, você viu, e Clara e Alexandre, com relação a essa varíola do macaco, né? Não sei se você viu. Inclusive, já estavam dizendo que ela era uma doença sexualmente transmissível, né, Maria Clara? Aí a gente teve que combater essa... Você imagina, ainda mais essa, né? Você imagina ainda mais essa. Mas eu acho que Maria Clara tocou num ponto
que eu acho que a gente precisa retomar mesmo, né? Fake news, a gente acaba com a educação, né? A gente acaba com a educação. E é para tudo, né? Não é só para AIDS, não é só para tuberculose, é para tudo, né? Então, eu acho que a gente precisa, né, retomar esse trabalho do saúde nas escolas. Só com isso a gente educa aquela criança e educa o pai daquela criança e a mãe daquela criança. Então, eu acho que não adianta a gente ficar a contra-informação com relação a fake news nas redes sociais. Eu acho que a gente precisa trabalhar essa questão na escola. Mas, para isso, a gente tem que ter um ensino forte, competente, né? Que possa, de fato, passar informações, não só com relação à educação, mas informações gerais para a criança. E eu vejo muito ultimamente que parece que o ensino decaiu um pouco, né? Então, acho que a gente também precisa ter cuidado com relação a isso. Essa questão da fake news, né? Para mim foi uma grande surpresa na questão das vacinas, né? Ultimamente, né? Porque nós sempre, no que diz respeito ao HIV, a gente tinha aqui e ali alguma questão de informação equivocada, né? Vamos colocar, por exemplo, uma questão que às vezes sempre incomodava a gente e apareceu aqui há pouco com a agência AIDS, a questão de cura do HIV através das igrejas, né? Sempre aqui, talvez essa fosse sempre a fake news que às vezes acontecia, mas como a gente, né, no que diz respeito ao HIV, e a agência, eu acho que tem uma importância grande nisso. Eu queria trazer de novo a questão da agência, né? À medida em que surgia qualquer informação, a agência nos procurava, partia para cima, e tanto o movimento social de AIDS também, porque o movimento social de AIDS muito bem organizado, né, também se posicionava e levava informação. A gente, enquanto técnicos também, nós sempre fomos muito chamados, né, para dar opinião e tal. Então, é engraçado, né? Porque essa questão da fake news, no que diz respeito ao HIV, eu lembro, aqui e ali também alguma questão relativa a preservativo. O preservativo furou, a pessoa teve uma relação sexual. Então, elas eram mais esporádicas. Elas se tornaram mais frequentes ultimamente, né? E aí as redes sociais, eu acho que elas têm os dois lados, né? Elas são muito importantes porque eu acho que a gente se comunica e vai levando as informações. Ao mesmo tempo, elas acabaram por propiciar que essas fake news elas pudessem ser mais recentemente tendo um peso maior. Muito estranho isso, né? Então as redes sociais tudo tem dois lados, né? Então a gente foi se comunicando, ao longo do tempo a gente pode passar as informações, mas essa questão das redes sociais e levar essas informações até o grupo de WhatsApp, muitas vezes eu sou chamada, olha, apareceu aquela questão relativa à questão de vacinas, em grupo de médicos tendo dúvidas básicas sobre a questão de vacinas, né? E o quanto essa questão mais ideológica acabou por complicar ainda mais a questão das fake news, né? Então, nós tivemos prejuízos enormes, né, nesses últimos anos. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, mas o controle social, né, e imprensa livre, imprensa forte, que olhe para essas questões e que possa contribuir para a chegada da informação adequada é o caminho, né? Lógico, a gente tem a questão da educação, mas a gente tem que ter mecanismos nossos que deem conta da gente ter a garantia de uma sociedade livre, democrática, em que as informações, as informações verdadeiras, cheguem até as pessoas, né? Então, acho que eu penso que a gente tem que caminhar por essa linha também. E a gente, de novo, fala da importância da agência enquanto um instrumento que possa ser utilizado para que a gente continue combatendo aí. A última que realmente foi muito complicada foi isso. Olha, ainda em 2022, a igreja dizendo que uma pessoa poderia parar de tomar antirretrovirais porque ela estava curada da infecção pelo HIV. Então, enorme prejuízo.
O movimento social se posicionando, a gente se colocando, imprensa livre, e a gente podendo colocar as informações de uma forma adequada. Eu acho que tenho pouca coisa, de fato, um pouco para acrescentar, né? Só queria lembrar, de fato, que acho que nós que trabalhamos com AIDS sempre vivemos, na realidade, vivemos ao longo do tempo as questões das fake news, das desinformações, etc., né? E acho que qualquer campo que mexe com as questões de valores tendem a ter um maior embate, né, desse ponto de vista, né? Foi assim quando implantamos, por exemplo, os programas de redução de danos, né, que se dizia que as seringas, né, que a disciplina de seringas aumentaria o uso de drogas. Foi assim quando começamos a discutir os programas de educação sexual nas escolas, que diria que incentivaria né, os adolescentes a transarem de uma forma irresponsável, né? Foi assim quando começou a se discutir o acesso a medicamento, que dizia que era um gasto público desnecessário. Enfim, então, ou seja, acho que sempre que, né, assim com a questão da cura gay, enfim, então a gente viveu, né, ao longo desses 30 e 40 anos, desmistificando, criando informação e levando, enfim, era quase como se fosse um imperativo, né? Para que as políticas avançassem, nós precisamos desconstruir esses valores e desconstruir, de fato, a desinformação. E eu acho que essa tríade que está sendo colocada assim, que na verdade, a informação, a educação, né? E eu aumentaria isso, a produção do conhecimento, os 3 pilares com quais a gente pode, de fato, estabelecer diálogos com a sociedade de forma a desconstruir esse jogo inadequado, né? Esse jogo sujo que se faz a partir enfim, dessas informações que têm um objetivo negativo de construir valores que não são bons para a sociedade e para a convivência nossa, né? A gente tem hoje um desafio, que eu acho que é um desafio da comunicação, que é como fazer chegar, né, a mensagem da melhor maneira, quer dizer, tirando essa questão toda das fake news e enfim, como as pessoas deturpam, né, as informações ou levam para o lado equivocado, a gente tem um desafio da linguagem. A gente está no momento em que a gente tem ferramentas muito novas, no sentido do uso, talvez para a gente, mas talvez os jovens dominem isso, e a gente não deveria fazer esses jovens criarem mais a comunicação, quer dizer, eles serem os próprios criadores desses conteúdos, porque eles falariam nessa linguagem que é uma linguagem que outros da sua geração ou, enfim, dos seus pares entenderiam melhor. Como é que cada um de vocês está incentivando isso, ou está trabalhando isso, ou está vendo isso, né? Porque tem uma questão da comunicação, ela tem que ser uma comunicação que acolhe, né? Que a pessoa se veja ali de alguma forma, né? Que ela entenda que aquilo ali tem uma verdade. Como é que vocês estão vendo isso? Eu acho que tem que ser uma comunicação que de fato comunique, né? Porque não adianta, não é verdade? Não adianta a gente fazer uma comunicação que para a gente está muito bom, né? Mas que para quem para o sujeito que a gente quer comunicar, ela não comunica, né? E eu fico observando que a gente precisa, né, chamar os jovens, e a gente também precisa chamar uma outra parte da população. Eu acho que a Alexandre estava naquele dia lá no Ceará, né, quando a gente começou a ver os dados, né, que a gente tem 2 pontas, né, das faixas etárias da população. A gente tem os jovens e os mais adultos, né. Eu sou professor da Faculdade de Medicina, né, e eu sempre vou ao serviço de saúde, né? E eu me lembro muito bem que no carnaval, né? E a gente sabe, né, que a gente tem um aumento, Alexandre sabe, Clara sabe, né, que a gente tem um aumento de casos de HIV e AIDS nessa população também mais idosa, né? E aí eu me lembro que era a véspera de carnaval, a gente estava com um grupo de idosos, né? Aí quando terminou a atividade que a gente estava colocando com eles, eu falei para eles, bom carnaval, e usem camisinha. Quase me mataram na hora que eu falei isso, né? Sério, quase me mataram, porque para eles camisinha é um palavrão.
Então, assim, a gente precisa trabalhar o jovem, a gente precisa trabalhar as outras populações mais vulneráveis, mas na linguagem deles. O que eu vou falar para um jovem é diferente do que eu vou falar para uma pessoa de uma idade mais avançada, né? Então, a gente precisa ouvi-los e tentar entender a melhor forma com que a gente chega a de fato, comunicar. Ah, Graça, a gente tem muito que caminhar nesse sentido, né? Eu acho que a gente ainda... Eu acho que a gente tem buscado as redes sociais, um caminho de proximidade, mas acho que a gente é muito... Vou usar um termo careta, né? Eu acho que o poder público ainda está muito distante de ter essa produção de conhecimento e essa promoção e essa discussão de informação mais próxima do que daquilo que está acontecendo de verdade com a moçada, né? Então, acho que a gente tem um caminho enorme a trilhar. A gente aqui tem Instagram, a gente está nas várias estratégias aí, procurando espaços, Conversaria Sem Tabu, que é um outro espaço nosso aqui do programa, que é discutindo com as pessoas, mas eu ainda acho que a gente ainda está bem distante dessa realidade, né? Então, um caminho enorme para construir, em que essa produção de informação ela esteja mais próxima com quem de verdade a gente está querendo falar, né? Então, mais uma autocrítica aqui totalmente assumida de que a gente tem que caminhar. A gente tem algumas estratégias para isso também, tem que lembrar, a gente está trabalhando, por exemplo, com a Metodista, que é uma universidade aqui de São Paulo, no sentido de que os nossos conteúdos possam ser formulados também por os universitários, pela Metodista. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda são conteúdos, a forma ainda como diria aqui no começo o Alexandre e todos nós aqui, meio século passado, entendeu? Então, acho que ainda tem muito que caminhar em que a gente possa ter, de verdade, essa construção de forma diferente. Só uma parte, é interessante que você falou, né, Clara? Mas aí na hora que você falou assim na Metodista, né? E aí, mas aí é um público também, a gente precisa também atingir outro público que não vai lá para a universidade, que é outra fala, né? Que é outra abordagem, né? Realmente é muito difícil, né, Clara? É muito difícil, porque para você. E o pior é que a gente pensa, às vezes, que atinge, né, Clara? Acho que a gente atinge partes, né? Não, eu também mas acho. A gente ainda não atinge quem a gente deveria atingir, né? Eu também acho, porque para mim o maior exemplo, é isso que o Alexandre falou, é a PrEP, né? Na hora que a gente olha a PrEP, a gente tem homens brancos, gays, com alta escolaridade, né? Né, Alexandre? Isso significa que, de fato, a gente não atingiu quem, de fato, a gente queria. Esse é o desafio. Como é que a gente vai atingir? Me permita, Gerson, a gente também precisa atingir eles. Mas também, claro. A gente precisa atingir os outros. Né? Os outros. A gente quer atingir esses garotos também. Mas tem que atingir garotas. Na realidade, eu quero atingir a todo mundo. Por isso que eu digo, a PrEP, para mim, é para quem precisa. A única diferença é que se a gente só atinge eles é uma política de privilégios. Se a gente atinge a quem precisa, é uma política de direitos, né? Acho que isso que difere a política de privilégios da política de direitos. Né? Engraçado, você sabe, você sabe que 40 anos de cabelos brancos dá alguma experiência na vida, né? E você sabe que o que marcou, uma das coisas que mais marca, na realidade, a história da resposta, né, à epidemia de HIV no Brasil, é as populações mais afetadas terem voz e dizerem por elas próprias, né? Então, na realidade, quem dominou a discussão sobre tratamento não foram só os médicos, né? Não foram só os gestores de saúde, né? Foram as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Os principais boletins, por exemplo, que era produzido do ponto de vista das inovações e do que eles ofereciam, era de grupos de pessoas vivendo com HIV/AIDS, que era produzido e circulado, né? Isso mudou completamente a forma de se organizar, né? Quem falava sobre a melhor forma de atuar nos ambientes, né, de trabalho sexual eram as próprias trabalhadoras, os próprios trabalhadores, né?
E aí você tem razão, né? Como a gente, ao longo desses últimos anos, a gente rompeu, né, essa organização da sociedade civil, a voz também ficou interrompida, né? E as novas gerações talvez sejam aquelas que mais sofram com isso. Elas, de fato, no aspecto do HIV, talvez sejam aquelas que menos consigam falar para ela e por ela, né? Então, a gente precisa, de fato, reconstituir esse canal para que a gente dê a voz e que ela, de fato, passe a influir, né? E eu diria mais, né? Porque assim, é diferente, todos nós, como o cara falou, tem o Instagram, né? Que existe institucionalmente, né? Mas é diferente da produção de conteúdo e da veiculação de conteúdo na rede, né? Quer dizer, a conversa é entre iguais, né? Então, portanto, eu acho que a gente deveria buscar acelerar esse processo de dar a voz e viabilizar que essa voz, de fato, percorra, né? E mais, né? A impossibilidade da gestão pública falar aquilo que tem que ser muitas vezes falado e da forma como tem que ser falado, né? Então, porque a gestão pública, né? E aí assim, a gestão pública tem toda uma forma e possibilidade de atuar, apesar que a gente já quebrou algumas regras lá no passado, né? Várias regras a gente já quebrou, várias regras de possibilidade de diálogo, mas eu acho a gente tem que repensar essas possibilidades de verdade. Você sabe que nesse projeto que eu já me referi, né, que é o do PrEP 1519, as atividades extramuros, elas foram capazes de dobrar o número de pessoas utilizando PrEP em relação àquela demanda espontânea, natural, que seria do próprio serviço de saúde, né? E ela diversificou, não é só dobrou, mas como diversificou. O principal meio de conversa é a atuação de educadores de pares em aplicativos de encontro de parceiros, de pegação, entendeu? Então, educador de par lá dentro, conversando um com um. Então, são esses arranjos, de fato, que a gente precisa, enfim, conseguir dimensionar, né? Impulsionar, dar dimensão, né? Então, acho que esse é o desafio que a gente tem, de fato, pela frente, né? E você está dando um exemplo de uma possibilidade em um determinado território. E nós, enquanto gestores, temos que mostrar que este é o caminho, né? Quer dizer, a formulação de política pública ela precisa incorporar esses caminhos, que são caminhos que você, por exemplo, nesse estudo você já encontrou, né? Porque são políticas indutoras, né? Eu acho que este caminho, né? Este caminho ele é uma grande possibilidade também. Olha, a gente podia continuar conversando aqui, porque está super interessante a conversa, mas a gente já estourou o tempo aqui, já me deram uma chamada aqui no chat, que a gente já passou do horário. Eu queria, primeiro, parabenizar vocês, porque eu estou conhecendo vocês agora, mas já li algumas coisas a respeito, e de fato, assim, eu acho que a gente está em boas mãos, porque assim, o que vocês trazem, né, como pensamento, tanto do ponto de vista do gestor público, como do ponto de vista da pesquisa, como do ponto de vista de quem está olhando para o tema, olhando para as questões que estão envolvidas, eu acho que a gente está em muito boas mãos. Então, obrigada por vocês estarem fazendo esse ótimo trabalho e parabéns aqui à nossa agência AIDS, né, que faz esse trabalho de levar as informações, de trazer essas visões que são muito importantes, né? Se a gente puder juntar quanto mais gente, alinhar, o século XXI, ninguém dá conta sozinho. Essa é a real do século XXI, né? Ou a gente faz junto ou não vai dar certo, porque a gente para isso que a gente está caminhando, para trabalhar cada vez mais em conjunto para chegar às soluções. Parabéns, obrigada, doutor Gerson Pereira, diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. Obrigada, doutora Maria Clara Jana, coordenadora adjunta do Programa Estadual DST AIDS São Paulo. Não vou repetir 500 vezes o DST AIDS. Obrigada, Alexandre Garneiro, pesquisador.
da USP. Obrigada por vocês estarem aqui e participarem com a gente desse webinário, festejando aí os 19 anos da Agência AIDS e trazendo mais informações para as pessoas. Obrigada.